queridos irmãos, mais uma oportunidade Deus nos proporciona para estarmos em culto de louvor e adoração a Deus. Quero convidar você, meu querido amigo, meu querido irmão, para que chame todos aí da casa onde você estiver, para que possa estar se reunindo, para que juntos possamos estar prestando culto de louvor e de adoração ao nosso Deus. Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Estaremos orando nesse momento introdutório, pedindo a Deus que possa estar conduzindo cada momento de culto e cada palavra, tudo que estivermos ouvindo, tudo que ouvirmos nesta noite, venha falar profundamente aos nossos corações. Incline sua cabeça onde você estiver aí e ore ao Senhor. Deus amado, muito obrigado pelo privilégio que a gente tem de estar cultuando o Senhor. Coloque em tuas mãos cada querido amigo, cada querido irmão que porventura esteja nos ouvindo nesta noite e nesta oportunidade, e que o Senhor possa estar falando ao coração de cada um deles através de cada palavra, cada momento de culto. Deus, conduza-nos nesse momento, fale através de nós, que a tua palavra possa falar profundamente aos nossos corações. Muito obrigado por mais esta oportunidade. Nós pedimos e agradecemos tudo em nome de Jesus. Amém. Quero convidá-lo à leitura da palavra de Deus. Estaremos lendo o Evangelho de João, capítulo 14. Vamos ler os versículos de 1 a 6. Evangelho de João, capítulo 14, de 1 a 6. Esse texto é o momento em que Jesus dá as últimas instruções aos discípulos. Jesus estava na iminência a ser crucificado, e então esse é o sermão das instruções que vai capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, e é esse o contexto em que Jesus, no momento que orienta os discípulos, motiva os discípulos, deixa uma palavra para que eles venham romper esse momento difícil. A palavra de Deus nos diz o seguinte: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E então, meu querido amigo, fique nessa palavra introdutória com esse texto da palavra de Deus, e que a palavra de Deus possa estar confortando você também nesse tempo difícil, tempo de pandemia, tempo ainda em que não podemos estar em locais de aglomeração com tranquilidade, embora já as lojas, os shoppings já abriram, mas não há tranquilidade ainda há um temor. Por isso nós devemos estar buscando o Senhor, colocando a nossa vida nas mãos de Deus e clamando ao Senhor para que possa estar nos ajudando nesse momento, nessa caminhada. Vamos então estar ouvindo uma mensagem musical e assim dando prosseguimento ao culto desta noite. Existe alguém que cuida de mim e também de você. Seu nome é Deus forte, real conselheiro, Ele é o poder. Ele é fiel, Emanuel, o brilho de luz. Transmite a paz e me satisfaz, seu nome é Jesus. Jesus é a vida, a flor mais querida. Na hora da dor, Jesus é amor, a fonte da vida. Jesus é a vida, a flor mais querida. Na hora da dor, Jesus é amor, a fonte da vida. Existe alguém que cuida de mim e também de você.
Seu nome é Deus forte, real conselheiro, Ele é o poder. Ele é fiel, Emanuel, o brilho de luz. Transmite a paz e me satisfaz, seu nome é Jesus. Jesus é a vida, a flor mais querida. Na hora da dor, Jesus é amor, a fonte da vida. Jesus é a vida, a flor mais querida. Na hora da dor, Jesus é amor, a fonte da vida. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu te apresento a nossa noite e peço que abençoes em todo o seu transcorrer. Entrego cada detalhe em tuas mãos e peço que esteja conosco. Confio no Senhor de todo o meu coração e não vou me apoiar em meu próprio entendimento. Reconheço-te em todos os meus caminhos e peço que dirija as minhas veredas. Provérbios 3, 5, 6. Organiza nossa noite e fica no controle. Ajuda-nos a fazer tudo o que precisa ser feito. Dá-nos paz em meio ao inesperado. Ensina-nos, Senhor, a tua palavra, para que nós o reconheçamos os teus caminhos e caminhemos nele. Ajuda-nos, Senhor, a viver em obediência aos teus comandos. Não quero que nada nesse mundo impeça as nossas orações, Senhor. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesta hora só quero te agradecer, Senhor, pelo dia que passou, Senhor. O Senhor teve nos guardando em todo momento, Senhor. E agradecendo ao Senhor pela noite que o Senhor está nos concedendo. Ó, meu Deus, agradeço por o Senhor ter nos livrado de todo mal, de todo perigo, dos problemas que estamos vivendo, Senhor, de enfermidades. Eu peço que o Senhor venha, Senhor, dar saúde, Senhor, e livrar do mal todas as pessoas, Senhor, todas as pessoas que estão aí, andando aí sem medir as consequências, Senhor. Tem misericórdia de cada um, Senhor. Abençoa todas as igrejas, Senhor, que estão louvando, engrandecendo o teu nome, Senhor. Abençoa esta igreja, a igreja do Parque São Mateus. Abençoa o pastor, sua família. Tem misericórdia de cada um deles, Senhor. Peço que o Senhor nos guarde, Senhor, nesta noite, que o Senhor nos dê uma noite tranquila, guardada, debaixo das suas santas mãos. Abençoa esta casa, Senhor. Abençoa a minha família, Senhor. Abençoe todas as igrejas evangélicas que louvam o seu teu santo nome, Senhor, e agradeço por tudo. Sabemos que estamos nas tuas mãos, mas em nome de Jesus nós confiamos em ti. Temos que ter certeza que além de ti não existe ninguém para nos ajudar, para nos defender do perigo do mal. Por isso eu peço que venha abençoar, Senhor, esta reunião aqui. Que o Senhor venha, Senhor, ouvir a oração de cada um de nós, Senhor. Não que sejamos merecedor, mas é porque dependemos de Ti e só o Senhor pode nos ajudar e nos livrar do mal. É em nome de Jesus que eu te peço e agradeço por tudo, hoje, para sempre, e amém. Então disse Jesus: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence ao que são semelhantes a elas. Mateus 19:14. Papai do céu, eu vim aqui hoje para agradecer pela minha vida, Deus, pela minha família, pela igreja, Deus, pelo membro da igreja, Deus, pela tia Lídia e pelo pastor, Deus, em nome de Jesus, amém. Quão maravilhoso é que os irmãos vivem em união. Salmo 133, 1.
Você é uma obra-prima que Ele planejou. Com suas próprias mãos pintou a cor da sua pele, os seus cabelos, desenhou cada detalhe, um toque de amor nos olhos dos pais.
Vamos continuar louvando ao Senhor e agora com a reflexão da palavra de Deus. Eu quero ler o texto da palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 15. Vamos ler os versículos de 1 a 6 e tirar lições para a nossa vida, lições práticas para a nossa vida. Nós vamos estar desenvolvendo, através desse texto, o seguinte tema: permanecendo em Cristo para frutificar. Que cada um de nós possa estar preso em Cristo e assim frutificando. Nós não temos força própria para frutificar, nós não temos meios próprios para frutificar e precisamos então estar colocando a nossa vida cada dia mais nas mãos do nosso Deus. João capítulo 15, versos de 1 a 6, e assim diz a palavra de Deus: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos não são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Quero convidá-lo para que estejamos orando mais uma vez e colocando a nossa vida nas mãos de Deus, nossa mente e coração, para que a palavra de Deus possa estar falando aos nossos corações. Deus amado, muito obrigado por esse momento de culto, o momento em que vamos compartilhar a Tua palavra. Fale aos nossos corações, Deus, fale através de nós, usa-nos como instrumento do Senhor. Muito obrigado porque a palavra do Senhor não volta vazia e com certeza ela vai estar falando aos nossos corações, vai estar falando aos corações dos queridos que estão nos ouvindo nesta noite. Muito obrigado por tudo, pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, meus queridos amigos, esse texto ele está dentro do último sermão de Jesus antes da sua crucificação. Jesus deixa as suas últimas instruções aos seus discípulos antes de sua morte. É o momento de despedida. Os seus discípulos estavam no mesmo lugar da última ceia na noite em que ele foi traído. Jesus estava prestes a deixá-los. Dentro de sua característica de humildade, se apresenta na figura de videira. Só que, na verdade, Jesus é a videira verdadeira, uma figura bem conhecida pelos judeus. O cultivo dos vinhedos era uma atividade importante para a vida e para a economia de Israel. O templo de Herodes estava decorado com uma videira de ouro. Ao usar essa metáfora, Jesus recorreu a uma imagem que todos os judeus conheciam bem. Essa representação simbólica apresenta 4 elementos que é preciso compreender a fim de tirar proveito dos ensinamentos de Cristo nesta passagem. Nós estaremos então, nesse momento, dando algumas informações acerca do primeiro símbolo, a videira. Depois nós estaremos ainda falando um pouquinho sobre o ramo, depois sobre o agricultor, outro elemento importante desse texto, e por fim os frutos. E assim, na sequência, nós vamos tirar lições práticas para a nossa vida. A videira do Antigo Testamento referia-se a Israel como nação. Temos assim vários textos no Antigo Testamento que fazem referência sobre esta afirmação. No ato de sua graça maravilhosa, Deus transplantou Israel para Canaã e deu à nação todos os benefícios imagináveis. Em Isaías capítulo 5, verso 4, perguntou Deus: que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu lhe não tenha feito? Nós sabemos que Deus
ele fez tudo para preservar o seu povo, mas a desobediência fez com que o povo se perdesse, a idolatria fez com que o povo se desviasse, mas o Senhor Deus fez tudo para que pudesse preservar o seu povo. Se há uma nação que teve tudo para ser bem-sucedida, é o povo de Deus, é o povo de Israel, mas a videira produziu uvas bravas. Ao invés de praticar justiça, praticou a opressão. Ao invés de produzir retidão, produziu iniquidade e clamores de aflição de suas vítimas. Deus teve de tratar com a nação de Israel, castigando-a, mas nem sua disciplina teve resultados duradouros. Quando o próprio Filho de Deus veio cuidar da vinha, foi expulso e morto. Essa é a primeira figura que nós queremos dar destaque, a videira. Agora, os ramos. Nós sabemos, e o texto larga bem claro, sozinho um ramo é frágil, é imprestável, servindo apenas para ser queimado. O ramo não é capaz de gerar a própria vida, antes deve tirá-la da videira. O ramo deve estar preso e permanecer na videira. Essa relação de permanência é natural para os ramos e para a vinha, mas deve ser cultivada na vida cristã, pois não se desenvolve automaticamente. Permanecer em Cristo exige adoração, meditação na palavra de Deus, oração, sacrifício e serviço, mas é uma grande alegria, uma vez que começamos a cultivar essa comunhão mais profunda com Deus. Não temos desejo algum de voltar à vida superficial do cristão indiferente. Nós temos neste tempo, meus queridos irmãos, falado bastante sobre vida devocional. Se nós queremos realmente ter um crescimento espiritual, é necessário termos vida devocional, é necessário termos uma vida depositada nas mãos de Deus, é necessário estarmos presos à videira, para que assim a gente possa estar crescendo na vida espiritual. Esse é o ramo que no texto simboliza os crentes. O agricultor, a responsabilidade do viticultor é cuidar das videiras, e de acordo com Jesus, esse é o trabalho de Deus, é o trabalho do Pai. É Ele quem limpa ou poda os ramos para que possam produzir mais frutos. Observe a progressão na videira. De início, nenhum fruto, depois fruto, depois mais fruto e depois muito fruto. Muitos cristãos pedem a Deus que possam dar mais frutos, mas não gostam do processo necessário de poda. O processo de poda é um processo de sofrimento, é um processo em que o crente passa por um momento complicado, difícil, mas sem dúvida nenhuma, é exatamente nesse momento que há crescimento espiritual. É exatamente o tempo que temos vivenciado, um tempo de luta, um tempo de dificuldade, mas um tempo em que a igreja tem podido buscar mais ao Senhor, um tempo em que a igreja tem podido se relacionar mais com Deus. O terceiro símbolo do texto é os frutos. A Bíblia fala de vários tipos de frutos espirituais. Damos frutos quando levamos outras pessoas a Cristo, considerando que somos parte da colheita. Ao crescer em santidade e em obediência, Paulo considera as ofertas dos cristãos frutos de uma vida consagrada. Podemos ver isso em Romanos. Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 15, verso 28. Vemos também no livro, na carta, na epístola de Paulo aos Gálatas, o fruto do Espírito. É o caráter cristão que glorifica a Deus e mostra a realidade de Cristo a outros. Até mesmo nossas boas obras e nosso serviço nascem dessa vida de permanência em Cristo. O louvor que vem do coração e dos lábios também é fruto para a glória de Deus. Muitas dessas coisas podem ser falsificadas pela carne, porém, mais cedo ou mais tarde, as falsificações são descobertas, pois o verdadeiro fruto espiritual
traz dentro de si sementes para mais frutos. Imitações de frutos criadas pelo ser humano são mortas, incapazes de se reproduzir, mas os frutos produzidos pelo Espírito se reproduzem sucessivamente. Não adianta produzir imitação, não adianta fingir de ser crente, não adianta estar apenas apoiado no ramo, na videira. Temos que estar preso à videira para produzir frutos verdadeiros, frutos e muito fruto depois da poda. Como ramos da videira, temos o privilégio de permanecer em Cristo e a responsabilidade de dar frutos. Quero destacar, meus queridos irmãos, 4 aprendizados com esse texto que apresenta essas 4 figuras significativas no contexto da vida do crente em Cristo. Em primeiro lugar, aprendo com esse texto que existe uma íntima união entre Cristo e o crente. O texto nos diz: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Jesus é a videira verdadeira, ele é a videira. Os crentes são os ramos. A união entre os ramos e o caule principal de uma videira é a mais íntima que podemos imaginar. Nisto consiste o segredo de toda a vida: beleza, vigor e fertilidade do ramo. É necessário, meus queridos irmãos, Igreja de Cristo, é necessário, como na condição de ramos, cada um de nós, Igreja do Senhor, deve estar preso à videira, deve estar em comunhão com a videira, deve estar colocando a vida cada dia mais nas mãos do Senhor. A seiva que flui através do caule é a fonte e o poder que mantém todas as folhas, botões, flores e frutos. Arrancando do caule, logo o ramo há de secar e morre. A união entre Cristo e o crente tanto é íntima quanto verdadeira. Em si mesmos, os crentes não possuem vida, poder e vigor espiritual. Tudo que possuem em sua vida espiritual procede de Cristo. É por isso que é necessário que o ramo esteja preso na videira. Eles são pessoas que vivem, se comportam e agem como crentes, porque recebem de Cristo um contínuo suprimento de graça, auxílio e capacidade. Nós sabemos, meus queridos irmãos, que o crente em Cristo, quando desenvolve o seu trabalho, ele não desenvolve por poder próprio, ele não desenvolve por capacidade própria, mas o próprio Deus que concede a capacidade para que o crente possa desenvolver, para que o crente possa, com todas as lutas e dificuldades, dar fruto e cada vez mais frutos, unidos pela fé ao Senhor Jesus, em uma misteriosa união realizada pelo Espírito Santo. Os crentes permanecem firmes, andam e percorrem a jornada da vida cristã, mas qualquer sinal de bondade existente neles procede do Senhor Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja. Os crentes em Cristo não têm motivo para sentirem-se desesperados quanto à salvação, imaginando que nunca chegarão ao céu. Devem meditar sobre o fato de que não foram deixados a viver por si mesmos, a dependência de seu próprio poder. Sua raiz é Cristo, que é a própria videira. Tudo que existe na raiz tem em vista benefício dos ramos. Se Cristo vive, eles também viverão. Se a videira verdadeira vive, os ramos também viverão. Embora sejam fracos, por não terem forças próprias, a raiz dos crentes está nos céus e jamais morrerá. Na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, verso 10, ele declara que quando sou fraco, então é que sou forte. Meu querido ouvinte, em que você está preso?
Será que você já está na condição do ramo que está preso na videira verdadeira? Há muita gente que está preso a tantas coisas nesse mundo, mas ainda não descobriu o caminho do céu. Na devocional deste culto, nós lemos o Evangelho de João, capítulo 14, os versículos de 1 a 6. E o versículo 6 fala exatamente sobre o caminho do céu, Jesus apresentando-se como sendo o caminho, a verdade e a vida. É por isso, meus queridos irmãos, meus queridos amigos, é necessário que estejamos colocando a nossa vida nas mãos de Deus. É necessário estarmos presos à videira. Em segundo lugar, aprendo que existem tantos os falsos quanto os verdadeiros crentes. Existem ramos na videira que parecem estar unidos ao caule principal, mas não produzem qualquer fruto. São homens e mulheres que aparentam ser membros do corpo de Cristo, porém, no último dia ficará comprovado que não possuam qualquer união com Ele. Nas igrejas, infelizmente, meus irmãos, meus amigos, há muitas pessoas que professam ser crentes, mas sua união com Cristo é apenas exterior e formal. Alguns deles pensam estar unidos a Cristo por causa do batismo ou por serem membros da igreja, cumprem ali todos os rituais, todas as orientações, mas na verdade ainda não tiveram uma experiência com Jesus, ainda não tiveram o privilégio de confessar os seus pecados, ainda não tiveram o privilégio de limpar a sua vida e colocar nas mãos de Deus. É necessário, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, é necessário que tenhamos a nossa vida completamente nas mãos do Senhor, e por isso você precisa refletir, pensar na necessidade que tem de estar colocando a sua vida nas mãos de Deus e não estar apenas em uma vida religiosa, apenas cumprindo os rituais, indo à igreja, mas uma vida de obediência, uma vida em que você ouve a palavra de Deus e esse ensinamento da palavra de Deus é prática na sua vida, muda a sua mente, muda o seu coração. Meu querido ouvinte, esteja ligado à videira verdadeira que é Cristo. Meu querido irmão e amigo, meu desejo e minha oração que você possa ser identificado com o ramo que está em Cristo, que você possa estar preso à videira verdadeira, como a palavra de Deus nos apresenta. Ainda aprendo nesse texto, em terceiro lugar, meu querido irmão, meu querido amigo, é mediante aos frutos visíveis que se pode conhecer os crentes em Cristo. Permanecer é a palavra em destaque. O discípulo que permanece em Cristo, assim como o ramo que permanece na videira, produz muito fruto. Fruto nesse texto significa arrependimento para com Deus, fé em nosso Senhor Jesus Cristo, santidade de vida e de conduta. Exatamente isso que o Novo Testamento chama de fruto. Essas marcas caracterizam a pessoa que vive como genuíno ramo da videira verdadeira. Se não tivermos essas atitudes, se não tivermos esta realidade na vida prática, em vão confessaremos que possuímos a graça divina e vida espiritual. Não existe vida onde não há fruto. Aqueles que não possuem essas virtudes, embora esteja vivo, encontra-se morto. Essa é a realidade, meu querido irmão. Essa é a realidade, meu querido amigo. A verdadeira graça não podemos esquecer jamais. Ela é infrutífera. A verdadeira graça, quando nos alcança, faz com que a gente seja preso à videira verdadeira e frutifique. Ele não dorme. Ele é a graça salvadora e não cochila. Ele está pronto a nos ajudar como nosso supremo pastor. Ele é aquele que cuida de nós e supre todas as nossas necessidades. Em vão supomos que somos membros do corpo de Cristo, se o exemplo dele é a única evidência satisfatória da união salvadora que existe entre nossa alma e o Senhor Jesus. Meus queridos,
é necessário refletirmos sobre a nossa vida. Não existe verdadeira vida espiritual no coração em que não podemos ver o fruto do Espírito. O Espírito de vida em Cristo Jesus sempre se manifestará na vida e conduta diária daqueles em quem Ele habita. O próprio Senhor Jesus declara: cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Quero tranquilizar os queridos irmãos. Se você é crente em Jesus Cristo e vive uma vida de arrependimento constante, você é salvo. O salvo em Cristo vive lutando contra o pecado. Embora seja pecador, não permanece no pecado, mas em Cristo. Ele está preso na videira verdadeira. Nós precisamos, meus queridos irmãos, entender isso. O crente em Jesus, ele está preso na videira. O crente em Jesus, ele frutifica. O crente em Jesus, ele tem convicção. Inclusive, uma das coisas que a gente fala bastante no contexto da nossa igreja, sobre convicção. O crente precisa ter convicção da sua salvação. O crente em Jesus, embora seja pecador, como a Bíblia diz, mas ele é salvo por Cristo. Ele foi alcançado pela graça e pelas misericórdias do Senhor. Ele sente, a Bíblia diz que o próprio Espírito testifica em cada um de nós. Então nós temos essa convicção. Eu quero finalizar em quarto e último lugar. Ainda aprendo que o crente verdadeiro frutifica e é tratado para frutificar cada vez mais. Todo o que dá fruto, ele limpa, ele poda para que produza mais fruto ainda. O significado desse texto é muito claro. Assim como o viticultor poda e apara os ramos de uma vinha frutífera a fim de torná-la mais frutífera, assim também Deus purifica e santifica os crentes através das circunstâncias da vida em que Ele os coloca. Meus queridos irmãos, meus amigos, com toda sinceridade, as provações são instrumento pelo qual nosso Pai Celestial torna o crente mais santificado. É exatamente nas lutas. Ele aumenta nos crentes a fé e comprova que são capazes de suportar a vontade dEle. Por meio das provações, Deus os afasta do mundo, atraindo-os a Cristo, aproximando-os da Bíblia e da oração. É o que está acontecendo neste tempo, fazendo-nos conhecer mais o Senhor através da Bíblia e oração, fazendo-os conhecer seus próprios corações e tornando-os humildes. Esse é o processo pelo qual Deus limpa cada um de nós, cada crente, e torna mais frutíferos. Vemos no contexto da palavra de Deus no Antigo e no Novo Testamento servos que passaram por situações as mais complicadas e foram purificados diante das lutas e sofrimentos. Para concluir esta palavra ao seu coração, meu querido amigo, meu querido irmão, é tempo de reflexão, é tempo de colocar cada vez mais a vida nas mãos de Deus, que na qualidade de ramos que o texto sugere, cada um de nós possa estar preso à videira verdadeira, que é Cristo, para vir a frutificar, ser conhecido pelos frutos visíveis. Quando o agricultor, que é nosso Deus, vier promover a poda, cada um possa permanecer firme, mesmo diante do sofrimento, possa produzir cada vez mais frutos, que Deus possa sustentar a sua vida, que Deus possa sustentar a sua família, que Deus possa sustentar a sua igreja, que Deus possa estar cada dia mais concedendo a você forças, que a sua fé seja aumentada, para que você possa cada vez mais frutificar. Que Deus nos abençoe e que possamos colocar a palavra do Senhor na nossa mente, no nosso coração e na nossa vida prática. Amém.
chegando ao final do culto desta noite. Deus nos deu mais uma oportunidade para podermos estarmos cultuando a Ele. E que cada um de nós possa estar tirando lições práticas para a vida. E cada um de nós possa estar aproveitando cada vez mais esse tempo e colocando a vida cada vez mais nas mãos do Senhor. E você, meu querido amigo, que ainda não teve uma experiência com Jesus, possa perceber através das mensagens que você tem ouvido que não existe nada melhor do que a vida nas mãos de Deus, preso na videira verdadeira, possa frutificar aqui neste mundo. Estaremos orando. Quero que você tenha uma semana abençoada, você e sua família tenham uma semana nas mãos do Senhor, e através dessa oração estaremos finalizando o culto desta noite. Querido Deus, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de ter conhecido Jesus e que possamos estar colocando cada vez mais a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus e crescendo na vida espiritual. E a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a comunhão do Teu Santo Espírito sejam com todo o Teu povo, hoje e para todo sempre. Amém.